Fala galera do nono ano, tudo bem com vocês? Seguinte, vamos lá. Dando continuidade aí ao nosso segundo bimestre. Agora a gente está entrando aqui na apostila de unidade 3, tá? As ondas da tecnologia, perdão. Então, a nossa aula de hoje, a gente está começando aqui no tema 1, que são as tecnologias para o nosso bem-estar. Então, vamos lá. Ainda naquele conceito que a gente viu na aula anterior a respeito, né, de transporte de energia e ondas eletromagnéticas e tal, então a gente vai ver um pouco das interações entre ondas e matéria. Então, todos os dias nós somos banhados pela radiação eletromagnética do Sol. No nosso dia a dia, a gente tem vários tipos de ondas eletromagnéticas, só que umas chegam a ser saudáveis ao corpo humano e outras nem tanto. Por exemplo, aqui a gente tem o exemplo da luz solar. A luz solar, se a gente apreciá-la com moderação, ela é o que? Ela é benéfico à nossa saúde. Ela faz parte do nosso processo de vitamina D. Em contrapartida, a gente sabe, por exemplo, dos perigos de uma radiação gama, que a gente viu também no capítulo anterior. A radiação gama, ela tem um comprimento de onda menor e ela libera materiais radioativos, ou seja, ela pode ser nociva ao corpo humano. Embora também usada com moderação, a gente pode ver que ela é aplicada na saúde, como por exemplo em radiografias ou em tratamentos de radioterapia, coisa que a gente vai abordar nesse capítulo um pouquinho mais para frente, tá? Então aqui, interações entre ondas e matéria. Todas as ondas, elas transportam energia independente da sua frequência. Então, umas ondas vão ter frequência maior, outras ondas vão ter frequência menor, mas todas elas têm a função de transportar energia. A energia carregada pelos fótons pode ser transferida para átomos e moléculas, gerando diferentes fenômenos conforme o comprimento de onda, como a gente já conversou. Tem comprimentos de ondas maiores e comprimentos de ondas menores. Por esse motivo, é possível a gente enxergar as cores no objetos, também como a gente viu no capítulo anterior. Ou, por exemplo, se aquecer com radiação solar. Além desses, outros fenômenos decorrem com essa interação. Então, a luz visível, por exemplo, ela é absorvida, aqui falando do processo de fotossíntese, tá? Ela é absorvida por clorofila, energizando os elétrons, que depois vão transferir essa energia para moléculas orgânicas no processo de fotossíntese. Quem não lembra do processo de fotossíntese é aquele que a planta precisa, né, da luz solar para que ela possa produzir o seu próprio alimento. Então, os raios ultravioletas são absorvidos pelos elétrons de uma substância presente, por exemplo, aqui no esqueleto dos escorpiões. Com essa energia que sobra, os elétrons acabam emitindo a luz visível. Então, a onda que atinge o corpo do escorpião não tem o mesmo comprimento de onda da luz que é emitida de volta. Aí a gente tem os conceitos de emissão, absorção, reflexão e refração. A emissão de luz, o que é? É a fonte primária que vai emitir a luz. Fonte primária a gente também já viu nas aulas anteriores. Por exemplo, o Sol é uma fonte primária. É o capaz de gerar a luz própria, ok? A absorção da luz é a parte da luz que se transforma em outro tipo de energia. A gente pode dar como exemplo aí aquelas casas que tem aqueles aquecedores solares no teto. Então, elas absorvem a luz solar durante o dia, para que daí possa gerar energia quando necessário. Isso seria a absorção da luz, certo? Aí nós temos a reflexão. A reflexão da luz é quando um feixe de luz se propaga no ar
e incide, por exemplo, vamos usar como exemplo um bloco de vidro. O bloco de vidro ele é transparente, então o que acontece? Parte dessa luz penetra no bloco e a outra parte dessa luz ela vai acabar o quê? Se propagando no ar. Então, essa parte que se propaga no ar, a gente fala que sofreu a reflexão. E por último, a gente tem a refração. O que é a refração da luz? É a parte da luz que, no caso, penetrou no bloco de vidro. A parte que se espalhou no ar é a reflexão e a refração é a parte que acabou penetrando no bloco de vidro. Então, a luz ela se refrata ao passar do ar para o vidro. Então, isso que é uma refração, ok? Aqui a gente tem as alterações da matéria. O que é o conceito de alteração da matéria? A matéria ela passa por mudanças, se combinando com um ou mais tipos de componentes para se formar uma nova substância. Aqui começando com a radiação ultravioleta. Como todo mundo sabe, a radiação ultravioleta é aquela emitida pelo Sol. Então, alguns comprimentos de onda de luz ultravioleta podem alterar significativamente o DNA dos seres vivos, pois são um tipo de radiação ionizante capaz de retirar elétrons das maiores partes dos átomos. Vocês já devem ter ouvido falar em raios UVA, UVB e UVC, certo? Quem já usou protetor solar e foi na praia, daí lê o rótulo, fala, tem proteção UVA e UVB. Qual que são a diferença entre os três? A UVA e a UVB, eles são provenientes do Sol. A UVC também. Só que o que difere um do outro? O comprimento de onda. Quanto menor o comprimento de onda, quer dizer que a radiação vai ser mais nociva. Então, nós temos a UVA, que ela é nociva, mas nem tanto. A UVB, que é um pouco mais nociva. E a gente tem a UVC, que é a mais perigosa de todas, que é de baixo comprimento de onda e com frequências de energia muito altas. Elas são capazes de matar micro-organismos. Então, eles são muito utilizados em laboratório para desinfectar instrumentos, para matar micro-organismos. Então, eles fazem um controle dentro de um laboratório e é até capaz de destruir moléculas de DNA que podem chegar a alterar resultados de exames. Eles também são usados na desinfecção do ar, da água e matam micro-organismos causadores de doença sem que seja preciso adicionar substâncias químicas como, por exemplo, o cloro, que o cloro é muito usado, né, na desinfecção e para matar micro-organismos, principalmente nessa área da saúde, laboratório e tal. Aqui, vocês já devem ter ouvido falar também sobre a radioterapia, que é um procedimento adotado para as pessoas que fazem tratamento contra o câncer. A radioterapia, ela tem como radiação ionizante o raio gama. Conforme eu falei no início da aula, eles são muito perigosos, porém, nesse tratamento usado com controle, ele acaba beneficiando no tratamento contra o câncer. Ele tem um potencial destrutivo enorme. Então, como que ele funciona, né? Como que funciona essa radioterapia? Uma célula cancerígena, ela é capaz de se espalhar muito rapidamente, ela vai se proliferando muito rapidamente. Só que o que acontece? Como ela se prolifera muito rapidamente, ela acaba por ser um pouco mais fraca que as células comuns. Então, onde que entra, né, a radioterapia? Como essa radiação gama é muito energética, ela é capaz de causar danos ao DNA das células que contêm os tumores. Só que, porém, tem que tomar muito cuidado porque eles não podem atingir as células saudáveis, porque também pode acabar danificando o DNA de células saudáveis. Então, eles têm que emitir essa radioterapia em lugares extremamente específicos. Tá vendo aqui, ó?
evitando-se ao máximo que células de regiões vizinhas sejam atingidas. Como as células tumorais se dividem com mais frequência que uma célula saudável, então elas são atingidas pela radioterapia e o DNA é mais sensível a danos desse processo de divisão. É uma célula, como eu disse, uma célula que acaba sendo mais fraca. Então, com essa radiação, as células que têm os tumores, elas acabam morrendo. Então, como a gente pode ver, o raio gama ele é muito perigoso. Porém, usado corretamente, ele tem um alto benefício na área da saúde. Em alguns casos, a quimioterapia, que vocês também já devem ter ouvido falar, que é outro procedimento de tratamento ao câncer, usa compostos químicos de ação semelhante à da radioterapia, né? Só que no caso é uma medicação que é tomada intravenosa, né? É um medicamento que vai na veia. E também temos as cirurgias de remoção, que também podem ser necessárias, mas a radioterapia é um tratamento muito, muito eficaz. Aqui nós temos os lasers. O que é o laser? O laser ele emite uma radiação concentrada que ele vaporiza alguns tecidos ricos em água. Vocês também já devem ter visto em vídeo alguma coisa, por exemplo, cirurgias no olho. Quem quer deixar de usar óculos e tal, agora é tudo a laser. Ele substitui um bisturi. Então, dessa forma, eles conseguem remover tecidos de um órgão sensível de uma maneira que precisa corrigir, por exemplo, né, as doenças oculares, como miopia e catarata. Então, processo indolor, não tem nenhum tipo de bisturi, quase não tem sangramento. Os diferentes tipos de laser são capazes de vaporizar as células e outras regiões do corpo, podendo ser utilizados para cortar tecidos, o que evita sangramentos. Então, também está sendo muito utilizado aí na indústria medicinal. Também é usado para aplicações médicas, aplicações cosméticas, e também quem, por exemplo, quer tirar uma cicatriz que ficou muito feia, ou a pessoa faz a tatuagem e acaba querendo remover a tatuagem, não gosta, achou o desenho feio. Então, agora é tudo por laser. Aqui também a gente tem um pouco da descoberta do forno de micro-ondas. Então, como que foi descoberto o forno de micro-ondas? Em 1945, uma barra de chocolate começou a derreter no bolso de um físico e ele era funcionário de uma companhia de radares que atuava nos Estados Unidos. E os radares eles trabalhavam à base de micro-ondas. Então, com estudos, ele descobriu que os micro-ondas, ao serem absorvidos, agitavam as moléculas de água e algumas outras partículas presentes em alimentos. O que acontece? Daí acaba gerando uma energia térmica e acaba por aquecer o alimento. Então, os alimentos podem ser cozidos usando-se energia radiante sem a necessidade de fogo ou calor. Ondas eletromagnéticas que se modificam. Aí a gente tem o exemplo da radiografia. Todo mundo, eu acredito, que já deve ter tirado uma radiografia em algum momento da vida. Então, você fica diante de uma chapa, onde o assistente, né, o técnico de enfermagem, vai atrás de um biomo para tirar uma foto do seu corpo. Então, hoje, os raios-x são comumente utilizados para exames de diagnósticos de partes internas do corpo. A radiação, né, o raio-x, ele atravessa os tecidos humanos de formas diferentes. Os materiais mais densos, eles acabam absorvendo mais o raio-x. Ou seja, se eles acabam absorvendo mais, eles aparecem como o branco. No caso, quando a gente vê os ossos eles acabam aparecendo como branco. Por quê? Porque eles absorvem mais energia. Em contrapartida, a parte que absorve menos energia, que geralmente são os tecidos, gorduras e vísceras, eles aparecem como a parte escura da radiografia. Então, a parte branca que a gente vê na radiografia geralmente
as partes mais densas. Eu vou dar um exemplo pessoal. Não sei se vocês já conhecem ou já tiveram também, espero que não, o caso de pedras nos rins. O que acontece? Se você tem sintoma de pedra no rim, como no caso já aconteceu comigo, você vai e tira uma radiografia do seu rim. Aí você vai ver que o seu rim, se tiver com pedra, ele vai ter as pedrinhas em branco sinalizadas nos rins. A pedra no rim nada mais é que a mistura de alguns tipos de sais que acabam calcificando dentro do rim. Então, esses sais, eles são os materiais mais densos. Então, eles acabam absorvendo mais esse raio-x e eles acabam aparecendo como branco na radiografia, ok? Aqui também a gente tem exemplo de tomografia computadorizada, né? Nada mais, qual que é a diferença? O tomógrafo, ele é um aparelho que emite e detecta raios-x. Então, nesse aparelho, o paciente também é exposto ao raio-x, como no exemplo anterior, que são absorvidos ou refletidos, né, por diferentes partes do corpo. Só que a radiografia normal, ele escolhe informação apenas de um lugar. Ou você tira do pulmão, ou você tira do rim, ou você tira do abdômen. Agora, a tomografia, o tomógrafo gira ao redor do paciente para ter informações de vários ângulos. Então, o detector recebe essas informações e envia a um computador, no qual é montado um modelo tridimensional com base aos dados recolhidos. Então, ele pode ver os seus órgãos de todos os ângulos. Então, é um processo um pouco mais eficaz do que a radiografia, ok? A gente tem também a ressonância magnética. O que é a ressonância magnética? Vocês também já devem ter ouvido falar, feito ou conhecem alguém que fez. Então, os raios-x são ondas eletromagnéticas ionizantes e altamente energéticas, capazes de alterar moléculas vitais dos seres vivos. Por isso, não se deve expor desnecessariamente um indivíduo a várias radiografias e tomografias. Então, é outro tipo de exame de imagem que possibilita resultados semelhantes ao da tomografia ou da ressonância. Porém, nesse tipo de exame, o corpo do paciente é submetido a um forte campo magnético, no qual os átomos de hidrogênio vão estar presentes na molécula que compõe o nosso organismo. Eles vão passar a interagir com as ondas de rádio que são lançadas pelo aparelho que está fazendo a ressonância. Com essa interação, as ondas emitidas pelos átomos são detectadas e assim consegue obter dados sobre os tecidos internos do organismo. Então, além dos ossos, é capaz de ter dados de todos os tecidos, gorduras, vísceras, tudo que for interno no organismo. Isso é a ressonância magnética. Aqui a gente tem um exemplo de ultrassom. Alguém já deve ter feito, muito comum, né, em mulheres grávidas que fazem pré-natal. Então, também tem como princípio as ondas eletromagnéticas e as ondas mecânicas também podem ser usadas para observar o interior de objetos. Um jeito seguro e pouco invasivo de verificar o desenvolvimento dos bebês é por meio do aparelho de ultrassom. Então, as ondas elas provocam uma pequena vibração no interior do corpo da mãe. Elas modificam-se e são captadas novamente, possibilitando uma imagem. Outro exemplo de uso do ultrassom é o exame conhecido como ecocardiograma, que analisa o batimento do coração. Ele vai analisar o coração por meio de ondas sonoras. Durante o exame, o médico usa um aparelho de ultrassom que fica no peito do paciente e direciona as ondas que o coração está emitindo. Direciona as ondas emitidas, para as diferentes áreas do coração. Ao encontrar os tecidos musculares, essas ondas elas vão sofrer a refração e a reflexão, e parte das ondas refletidas vai ser captada pelo equipamento que converte em imagens para ver se o seu coração está batendo adequadamente ou não.
tá? Aquele foi o tema do capítulo 1. Agora a gente vai entrar no tema 2, sistemas de telecomunicação, mas ainda também com todo o conceito de ondas. Então aqui, ó, na nossa introdução, não é somente nos hospitais que nós encontramos tecnologia à base de ondas magnéticas. Então, desde o século XIX até hoje, conforme os conhecimentos de ondas eletromagnéticas foram acumulados e aplicados, uma série de aparelhos de comunicação eles foram desenvolvidos. A propriedade das ondas eletromagnéticas de viajar na velocidade da luz possibilita que sejam utilizadas com eficiência para mediar a comunicação a longas distâncias. Então, aqui a gente vai começar a ver, desde o início do tempo, como que eles se comunicavam e como que a onda está sempre presente. Então, primeiramente, como que emitia uma mensagem à distância? Os caras estavam lá na Primeira Guerra Mundial e ninguém tinha WhatsApp, né? Não é mesmo? Então, qual foi o primeiro meio de comunicação que eles tinham? Foi o chamado telégrafo. O telégrafo ele foi inventado em 1839. Ele é esse aparelhinho aqui. Então, como que funcionava a comunicação? Ele transmitia sinais elétricos através de cabos de um ponto a outro. Então, para se comunicar, bastava apertar um interruptor e ele era percebido como um zumbido. Então, eles combinavam esses zumbidos, formavam sinais curtos, com pausas que eram usados para a formação de frases. A pessoa do outro lado da linha, que poderia estar a quilômetros de distância, ela recebia esses impulsos e, conhecendo o que era chamado também, vocês já devem ter ouvido o código Morse, eles tinham que decodificar cada conjunto de sinais como uma letra e depois eles tinham que formar a frase para entender o que o cara queria dizer. Então, isso, na época, era o meio de comunicação entre locais distantes do planeta. Foram instalados também na época os cabos submarinos de telégrafo que atravessavam os oceanos e daí conectavam os continentes. Então, dessa forma, eles queriam conversar. Então, ele emitia sons compridos ou curtos. O cara do outro lado tinha que, a cada som, ver pelo código Morse que letra que representava e assim formar uma frase para entender o que o cara estava querendo dizer. Pouco depois surgiu o que? O telefone. O telefone era um telégrafo sonoro. Então, em vez de sinais curtos e longos, eles queriam que fossem transmitidos sons mais complexos. E para isso, os impulsos elétricos eles teriam que ser capazes de transmitir a voz humana. Então, um microfone ele era acoplado em um telefone e transformava ondas sonoras em impulsos elétricos movida pelas ondas sonoras, uma membrana contendo um ímã vibra. Nisso era induzida uma corrente elétrica em um circuito ligado a uma rede de telefonia. Do outro lado da linha, em outro telefone, os impulsos elétricos chegavam fazendo vibrar uma membrana com o ímã presente em um alto-falante. Essa vibração ela resultava em ondas sonoras que são ouvidas como sons fiéis aos que foram emitidos próximos ao microfone. Então, para permitir naquela época, no século XIX, uma conversa intercontinental, os cabos submarinos da telefonia foram instalados também em diversos pontos do planeta. Aí, avançando um pouquinho, a gente já começa a chegar na nossa atualidade, que é o que? A transmissão sem fio. Então, hoje, praticamente, todos os aparelhos eletrônicos, eles podem ser wireless. Isso tem a tecnologia sem fio. Todo lugar que a gente vai agora, tipo centros médicos, até mesmo aí no colégio,
quando a gente vai no shopping, quando a gente até está no terminal de ônibus, a gente já é capaz de utilizar uma rede sem fio no nosso smartphone. Mas durante muito tempo, os envios de sinais eles eram feitos exclusivamente por meio de cabos e fios condutores. Então, antes a gente só tinha, por exemplo, acho que vocês não eram da época da internet de escada, então a gente só conseguia ter internet via cabo. Hoje não, hoje a gente tem um modem na nossa casa, no qual a gente consegue ter a internet normalmente em todos os cômodos da nossa casa, sem precisar de nenhum fio. Então, para isso, os fios perderam a exclusividade a partir da primeira transmissão telégrafa de rádio. Foram utilizados grandes postes, chamados de antenas. Para quê? Para que as antenas pudessem transmitir e receber ondas eletromagnéticas. As antenas são dispositivos que codificam pulsos elétricos em pulsos de radiação eletromagnética. As antenas transmissoras recebem informações de elétrons vindos do circuito de aparelho e, conforme eles se movimentam para cima e para baixo da antena, criam pulsos eletromagnéticos que viajam pelo ar. Acredito que também a maioria tenha, por exemplo, hoje, antena de TV. Se vocês têm algum serviço de TV a cabo, né, TV por assinatura, ou até mesmo se vocês só têm a TV aberta, vocês possivelmente têm uma antena no telhado da casa de vocês. Então, ela também funciona através de pulsos elétricos. As ondas são captadas pelas antenas e fazem o processo criando um fluxo de elétrons no aparelho para cada pulso recebido. As antenas elas podem transmitir sinais entre si pela superfície terrestre ou por meios de satélites de telecomunicação. Hoje, existem mais de 2.000 satélites de comunicação orbitando a Terra a quilômetros de altitude, transmitindo sinais de rádio, TV, telefonia, internet e tudo que a gente é habituado a usar nos dias de hoje. Entretanto, a base de telecomunicações no planeta continua sendo uma rede de antenas ligada entre si por cabos de alta velocidade. Aqui foi o exemplo que a gente falou no comecinho ali dos cabos submarinos. Há quem pense que toda comunicação de longa distância depende exclusivamente de satélites. De fato, a maioria sim, só que mesmo utilizado no século XIX, até hoje a gente usa esses cabos submarinos. Por quê? A diferença é que esses cabos atuais dos cabos antigos, eles usam a tecnologia de fibra ótica. A velocidade de transmissão de dados é muito maior que a dos satélites. Então, esse é um procedimento dos cabos submarinos que era utilizado desde o século XIX e acaba utilizando-se até hoje, porém, hoje tem essa tecnologia da fibra ótica. Aqui também a gente tem o exemplo do som, que a gente já abordou também nas aulas anteriores. O som é um tipo de onda mecânica que é perceptível pelas orelhas, mais especificamente pelo nosso tímpano. Os primeiros dispositivos de gravação de som, eles eram mecânicos. O microfone provocava a vibração de uma agulha que riscava um material em algum objeto que girava. Para reproduzir o som gravado, bastava inverter o processo, ver as ranhuras feitas com a agulha e com ela fazer vibrar uma superfície que então ia produzir o som. Para ser amplificado, o som passava por uma corneta, cujo formato aumentava o som, que chamamos informalmente de volume. Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade alguma vez na vida de ver um disco de vinil. Então, era assim que funcionava. Tinha uma agulha que passava pelas ranhuras do disco e daí, dessa forma, o som era emitido. Aqui a gente tem exemplo de câmara obscura, também uma coisa extremamente antiga. Então aqui, você já apertou um pouco os olhos para enxergar melhor? Por que a gente faz isso, né?
porque as nossas pálpebras e os nossos cílios, eles barram o excesso de raio de luz. Então, aos poucos, os raios vão entrar no nosso olho, tentando formar uma imagem mais nítida. Por isso que tem hora que a gente aperta o olho para tentar enxergar alguma coisa de longe. Essa função é tanto da pupila quanto do diafragma de câmeras fotográficas, que são câmeras com filme fotográfico ao fundo, que também acredito que não seja coisa da época de vocês. A palavra câmara significa quarto, aposento. As precursoras das câmeras atuais eram quartos ou cabines, com um orifício nas paredes, o único local por onde passava um feixe de luz. Então, era onde se chamava câmeras obscuras. Diferente, bem diferente do método que a gente tira foto hoje. Então, esse orifício ele projetava na parede oposta uma imagem invertida do que estava para fora da câmera. Nessa distância correta ou com o uso de lentes, a projeção da imagem ficava nítida, mas também não é nada comparado à tecnologia de uma foto de um celular de hoje. Aqui as imagens em películas. Então, no século XIX, como que a gente fazia para ter um retrato de uma pessoa? Era contratando um pintor que poderia usar uma câmara obscura para facilitar o trabalho. Na época, o desenvolvimento da química ele expandiu o conhecimento de substâncias que se alteravam visivelmente quando eram expostas à luz. Então, mesmo a luz visível, que não é considerada uma radiação ionizante, ou seja, quer dizer que não faz mal para a gente, é capaz de modificar algumas substâncias. Então, com base nesse princípio, começou-se a testar processos para gravações de imagens, gerando o que hoje a gente conhece por cinema. Então, com a popularização da fotografia, não demorou muito para que se perguntasse se seria possível registrar os objetos e as pessoas em movimento. Foi então que criaram o cinematógrafo, considerado o marco zero do cinema. Ele era capaz de registrar uma série de instantâneos fixos e depois projetar em sequências de imagens de alta velocidade, dando a impressão de movimento. Então, nada mais era um equipamento que dava, não é que ele filmava, ele era capaz de dar movimento às fotos, o que é diferente. Mas na época foi uma puta de uma inovação. E por último, a gente tem aqui os televisores. Eu acredito também que vocês não chegaram a conhecer um televisor desse tipo, que a gente chamava de TV de tubo. Então, os televisores antigos tinham tubos que emitiam um feixe de elétrons em uma tela revestida com fósforo. Ao ser atingido pelos elétrons, o fósforo ele tem a capacidade de emitir luz. Então, para formar uma imagem, esses tubos, chamados tubos de raios catódicos, direcionavam o feixe de elétrons para atingir a tela em pontos precisos, até ser capaz de formar uma imagem. As imagens eram transmitidas de um ponto a outro por meio da mesma tecnologia do telefone. As informações eram captadas pela antena de TV, eram decodificadas pelo aparelho televisor, alternando a intensidade de iluminação de cada ponto na tela, formando as imagens. Então, por isso que a gente chama isso aqui de TV de tubo, porque ela tinha o tubo de raio catódico. Elas também emitiam muita energia. Então, pelo menos na minha época de criança, quando a gente ia ligar a TV, a gente colocava o braço perto. O que acontecia? O campo magnético que essa TV criava, ela acabava puxando os pelinhos do braço. Era a alegria da criançada na época, só que eu acho que vocês não tiveram aí essa época. Então, nossa aula de hoje é isso, né? A gente continua no conceito aí sobre ondas eletromagnéticas. E eu vou passar os exercícios para vocês via portal.
E qualquer coisa, vocês sabem que eu estou disponível nos horários da aula de vocês. Então, até a próxima aula.